Chegou a hora da gente ver o que é destaque nos jornais. Hoje já deixei abertinho aqui o Globo para a gente não perder muito tempo. Manchete do jornal: documentos desmentem versão de Bolsonaro sobre morto pela ditadura. O presidente afirmou que pai do atual dirigente da OAB sofreu justiçamento da esquerda. A gente mostrou há pouco uma reportagem sobre isso. É uma grande discussão que acabou gerando uma polêmica, inclusive no Congresso e no Palácio do Planalto. O presidente estava insatisfeito com a OAB porque a OAB criticou quebra do sigilo dos advogados do Adélio Bispo, que é quem cometeu a facada contra Bolsonaro. Então, ele criticou a OAB e deu essa declaração sobre o pai do presidente da OAB, dizendo que ele saberia o que aconteceu. O pai do presidente da OAB, Fernando, é um desaparecido político. Fernando Santos Cruz é um desaparecido político. E então a declaração caiu muito mal. O presidente da OAB reagiu, falou que o presidente estava agindo de maneira que um líder político não deveria reagir. E o Globo traz aqui um documento da Aeronáutica de 1978 que diz que o Fernando Santos Cruz foi preso pelos oficiais do DOI-CODE no Rio de Janeiro, em Copacabana. Então, é um documento oficial que vai na contramão do que o presidente falou, que, segundo ele, foi justiçamento da esquerda, da AP. Desculpe, eu estou falando Santos Cruz é o ministro, é Santa Cruz, obviamente, o ex-ministro. O justiçamento da esquerda, que é a organização da qual Santa Cruz participava, que é a AP. Então, ele diz que tem informações que recebeu, de que ele teria sido justiçado pela esquerda mesmo. Aqui o massacre no Pará é o maior desde o Carandiru em 1992. É a comparação que o jornal O Globo faz, lembrando do massacre que teve no presídio aqui em São Paulo em 92, quando houve 111 mortes. Então, faz essa comparação e mostra quantos mortos já houve nos presídios, no sistema prisional brasileiro, desde 2017, quando aconteceu aquele primeiro em Anísio Jobim, no presídio de Anísio Jobim, no Amazonas. Então, a matéria do Globo foca um pouco nisso, nesse comparativo. Aqui essa foto mostrando um morador de rua no Rio de Janeiro dormindo numa galeria e falando de uma ação da prefeitura, depois do episódio de ontem, que a gente também mostrou bastante aqui no Em Ponto, em que 2 pessoas foram mortas na Lagoa por um morador de rua que estava num surto e tinha uma faca. A prefeitura está fazendo uma operação para tentar tirar os objetos que podem estar, esse tipo de objeto, como as facas, em posse dos moradores de rua. A prefeitura e a Secretaria de Segurança. Aqui no pezinho, eu ia destacar para vocês, olha, roubo em laboratório da UFRJ compromete pesquisas. Teve um roubo no laboratório, no domingo, no laboratório de virologia, que faz estudos, pesquisas em relação à Zika, febre amarela, HIV. E aí o que aconteceu? Os ladrões roubaram um monte de equipamentos, entre os quais ar-condicionado e refrigeradores, e aí teve um impacto ali no fornecimento de luz também, da maneira como aconteceu. E essas pesquisas, amostras, coisas importantes dos estudos dos cientistas, provavelmente perdidas por causa desse ataque no domingo. Aqui o jornal Estado de São Paulo abre com a manchete sobre Altamira, o massacre de Altamira. Eu queria destacar para vocês aqui esse pedacinho, o caminho da cocaína. Por que a gente está falando? Eu falei há pouco na CBN isso. Por que a gente está falando tanto sobre massacres em presídios na região norte do país? Justamente por causa disso. Aqui está a explicação. É lá na região norte, na fronteira tríplice com Brasil, Peru e Colômbia, onde está a maior parte é uma rota importantíssima dos tráficos de droga. Então, onde está a maior parte da droga escoada para o exterior. Então, tem uma disputa enorme de facções criminosas pelo domínio dessa rota. E essa disputa acaba tendo reflexos no sistema prisional, porque os líderes dessas facções, muitos deles estão presos. Então, tem toda essa discussão aqui sobre a Rota Solimões. Aqui sobre o encontro dos estados e do Distrito Federal em torno da reforma tributária. A gente falou na CBN isso também, os estados querendo entrar na reforma, colocando algumas condições, querendo entrar na reforma não, colocando condições para entrar na reforma,
como, por exemplo, a União não fazer parte de uma espécie de conselho que será criado para aquele imposto IBS, que é o Imposto de Valor Agregado. Então, você junta vários impostos, inclusive o ICMS, que é o estadual, mas os estados não querem que a União faça parte desse conjunto de discussão. Bolsonaro é criticado pela fala de desaparecido, a gente já falou. Crise de Itaipu, eu vou deixar para o Valor, que tem uma manchete sobre isso. Maconha para fins medicinais atrai 20 empresas, uma discussão que está acontecendo na Anvisa, já foi aberta para consulta pública, empresas estrangeiras interessadas em entrar nesse mercado. É um mercado que, para fins medicinais, por exemplo, é usado para quem tem problemas como epilepsia e tal. Vamos aqui para a Folha de São Paulo, a manchete também é a rebelião em Altamira, o massacre em Altamira, com uma foto muito forte dos familiares. E ali, como o Globo destacou em relação ao Carandiru, a Folha faz um outro levantamento sobre os últimos grandes motins. E lembra que eu falei para vocês? Concentração na região norte do país, olha lá. Região norte do país, um pouquinho no centro-oeste e um pouco no nordeste. Aqui, desigualdade global, uma foto, uma série de reportagens especiais que a Folha tem feito sobre esse assunto. E é uma foto nos Estados Unidos, numa cidade que chama Brad Dock, que é uma cidade que tinha muito uma atividade da siderurgia e deixou de ter. E aí a matéria fala um pouco como em 40 anos os mais ricos tiveram, os 10% mais ricos tiveram a renda dobrada e em 40 anos os 50% mais pobres tiveram a renda estagnada. Então, uma discussão sobre desigualdade que o jornal faz. Eu queria pegar aqui o pezinho para mostrar para vocês, Mona Lisa dos Trópicos, falando sobre o fim da exposição no MASP da Tarsila do Amaral, que foi um sucesso. Foi a exposição mais vista na história do museu, que é um museu que vem desde os anos 50, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. Teve 402 mil pessoas que foram ver as obras da Tarsila do Amaral, batendo Monet. Até então era Monet, o impressionista francês, que tinha atraído mais público, 401 mil pessoas. Tarsila do Amaral ficou com o troféu. Aqui, crítica de Mujica enfraquece aval da esquerda a Maduro. Uma discussão importante que a gente fez no Em Ponto ontem, já no finalzinho do Em Ponto. O Ariel Palacios falou sobre isso. O presidente do Uruguai, o Mujica, o ex-presidente do Uruguai, desculpe, o Mujica, que é um líder de esquerda, ele deu uma declaração crítica à Venezuela, dizendo que existe sim uma ditadura lá. Então foi muito importante pelo peso de Mujica em relação à esquerda e pelo fato também do Uruguai, junto com o México, serem os países da América Latina que têm um apoio maior, que costumavam dar um apoio maior à Venezuela, principalmente o México, que tem um regime de esquerda, um regime novo de esquerda. Acordo sobre Itaipu gera crise política no Paraguai. Era sobre isso que eu queria falar com vocês. O acordo de Itaipu da energia, de quanto o Brasil paga para o Paraguai em relação à energia, gerou uma crise, caiu o ministro das Relações Exteriores, caiu o embaixador do Paraguai no Brasil. O presidente está sendo super criticado, a oposição, o presidente do Paraguai, a oposição está ameaçando de impeachment, tudo por causa desse acordo. O que é esse acordo? Quando foi construída Itaipu, nos anos 70, fez o acordo ali em 1973, o Paraguai não tinha dinheiro para bancar a construção da usina. O que o Brasil fez? Emprestou o dinheiro. E depois, como o Paraguai não consumia toda a energia produzida, seria 50% para um, 50% para outro, o Brasil compra um pedaço da energia que não é usada pelo Paraguai. E agora tem uma discussão em relação a esse preço. O Brasil diz que tem uma diferença que deveria estar sendo cobrada de mais de R$1 bilhão. Diz que, na verdade, é uma diferença de energia que o Paraguai usa e que o Brasil usa e não repassa, não informa o Brasil que está usando essa energia. É essa discussão, com essa energia que o Paraguai usa mais barata, de certa maneira, subsidia ali a indústria. Então, o Paraguai, por outro lado, está tendo um crescimento industrial grande por causa do uso dessa energia, que é uma espécie de energia não contabilizada. E a discussão toda sobre o preço que deve ser pago por essa energia. Lá em 2009, Lula e o então presidente Fernando Lugo do Paraguai fizeram uma discussão e o Brasil aumentou um pouco o percentual que pagava dessa energia para o Paraguai. Eu acho que é isso. Terminando, então, aqui a leitura dos jornais de hoje com o Valor Econômico.